Imagine viver em uma cidade medieval e acordar em uma manhã comum. As ruas estão movimentadas, comerciantes vendem seus produtos e o sino da igreja marca as horas. Tudo parece normal. Mas ao final do dia, mais de 100 crianças desaparecem sem deixar rastros. Nenhum corpo foi encontrado, nenhuma explicação foi dada. E mais de 700 anos depois, o mistério continua sem solução. Essa é a história do flautista de Hamelin, uma das histórias mais famosas da Europa e que, segundo os historiadores, pode ter surgido a partir de um acontecimento real ocorrido na Alemanha medieval. Para entender essa história, precisamos voltar ao ano de 1284. A Europa ainda vivia a Idade Média. Faltava quase 70 anos para o início da peste negra, que devastaria o continente. Reis, nobres e a Igreja Católica exerciam enorme influência sobre a vida das pessoas. A cidade de Hamelin, localizada na atual Alemanha, era uma pequena comunidade cercada por muralhas. A maior parte da população vivia da agricultura, da criação de animais e do comércio local. As ruas eram estreitas e de terra. Não existia iluminação pública. Durante a noite, o local ficava praticamente mergulhado na escuridão. As doenças eram comuns, a expectativa de vida era baixa e muitos acontecimentos acabavam sendo explicados através da religião, da superstição ou do sobrenatural. Foi nesse cenário que nasceu uma das histórias mais intrigantes da Idade Média. Segundo a versão mais conhecida da lenda, Hamelin enfrentava uma grave infestação de ratos. Os animais invadiam casas, destruíam estoques de comida e espalhavam sujeira por toda a cidade. Os moradores estavam desesperados. Foi então que um homem desconhecido chegou ao local. Os relatos descrevem um personagem misterioso, vestido com roupas coloridas e chamativas, algo bastante incomum para a época. Ele carregava apenas uma flauta. O estranho procurou as autoridades da cidade e fez uma proposta simples. Ele eliminaria todos os ratos em troca de uma recompensa em dinheiro. Sem encontrar outra solução, os líderes aceitaram. O homem então começou a tocar sua flauta. A melodia ecoou pelas ruas de Hamelin. Segundo a lenda, os ratos começaram a sair de becos, de celeiros, casas e depósitos. Aos poucos, uma multidão de animais passou a seguir o flautista. Ele caminhou até um rio próximo e conduziu os ratos para debaixo d'água. Nenhum teria sobrevivido. O problema parecia resolvido, mas aí começou a tragédia. Quando o flautista voltou para receber seu pagamento, os líderes da cidade se recusaram a cumprir a promessa. Algumas versões dizem que ofereceram menos dinheiro. Outras afirmam que simplesmente não pagaram nada. Para eles, o trabalho já havia sido concluído e não havia motivos para entregar a recompensa combinada. O homem ficou furioso. Sem discutir, deixou a cidade, mas ele voltaria. Algum tempo depois, o estranho retornou a Hamelin. Era 26 de junho de 1284. Durante a noite, quando todos os adultos dormiam, mais uma vez a flauta começou a tocar. Mas dessa vez não foram os ratos que responderam ao chamado. Foram as crianças. Meninos e meninas começaram a segui-lo pelas ruas. Hipnotizadas pela música, deixaram suas casas e caminharam atrás do homem. Os moradores não perceberam o que estava acontecendo até ser tarde demais. Segundo a lenda, cerca de 130 crianças acompanharam o flautista para fora dos portões da cidade e desapareceram para sempre. Algumas versões afirmam que elas entraram em uma montanha que se abriu magicamente. Há histórias que afirmam que foram levadas para uma terra distante, mas nenhuma dessas versões apresenta qualquer prova. O que torna essa história tão fascinante é que existe algo muito estranho por trás dela. Os registros mais antigos sobre o caso não mencionam ratos, nem um único rato. Essa é a parte mais surpreendente da história. Quando historiadores analisavam documentos antigos de Hamelin, descobriram que os relatos mais próximos dos acontecimentos falavam apenas sobre um homem vestido com roupas coloridas que levou embora cerca de 130 jovens. A famosa infestação de ratos só apareceu em versões escritas centenas de anos depois. Isso levantou uma enorme dúvida. E se o desaparecimento realmente aconteceu? E se a parte dos ratos foi apenas um acréscimo criado posteriormente para transformar uma tragédia em uma história de lição de moral? Durante séculos, os habitantes de Hamelin trataram o desaparecimento das crianças como um acontecimento real. Há registros indicando que existia uma rua onde era proibido tocar músicas em respeito à memória do ocorrido.
Também existiu um vitral de uma igreja da cidade, criada por volta do ano de 1300, mostrando um homem vestido de forma colorida, acompanhado por várias crianças. Além disso, documentos medievais mencionam rapidamente o desaparecimento de jovens. O problema é que nenhum deles explica o que realmente aconteceu. Com o passar dos séculos, diversas explicações foram propostas. Uma das mais aceitas sugere de que os jovens de Hamelin participaram de uma migração para o leste europeu. Naquela época, várias regiões estavam sendo povoadas e recrutantes viajavam pelas cidades, convencendo pessoas a se mudarem. Nesse cenário, o flautista poderia ter sido um líder ou recrutador que conduzia um grupo de jovens para uma nova terra. Outra teoria afirma que as crianças morreram em decorrência de algum desastre coletivo, talvez um deslizamento de terra, um acidente ou até mesmo uma epidemia. Com o passar do tempo, a memória do acontecido teria sido transformada em lenda. Existem ainda hipóteses envolvendo movimentos religiosos, seitas medievais e até episódios de dança coletiva, fenômenos estranhos que ocasionalmente ocorriam na Europa medieval. Mas nenhuma dessas teorias conseguiu provar o que realmente aconteceu.